Olá, bom dia. Hoje, 7 de janeiro de 2019, quase já meio-dia, eu gostaria de fazer uma leitura aqui no livro de Amós, no versículo 11 do capítulo 7, que diz assim: porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta e nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Já ouviu isso? Já leu isso? Eu quero aqui em poucos minutos, porque um vídeo não pode ser, muitas pessoas não têm paciência de ouvir. Principalmente quando se trata de uma verdade. Existem pessoas que preferem se alegrar com mentira do que com a verdade. Eu fiz um propósito de toda essa semana estar estudando sobre o livro de Amós. E eu gostaria de detalhar algumas coisas, principalmente a questão de muitos profetas hoje estão virando fazendeiro, e são poucos ou quase nada fazendeiros estarem virando profeta. Mas foi o que aconteceu com Amós. Observe que a Bíblia não está dizendo que foi o Senhor que falou que Jeroboão ia morrer. Assim diz Amós, ou seja, assim disse o profeta. Mas por quê? O que levou Amós a falar aquilo? É porque Deus o enviou. Certo? Deus o enviou. Amós era uma pessoa que não tinha nenhuma ligação na sua família com o sacerdócio e nem com o reino. Não, ele não era parente do rei, ele não tinha nenhuma influência sacerdotal para que ele fosse apoiado, que infelizmente hoje é assim. Infelizmente hoje é assim. Se você não tem nenhum padrinho, você só ouve e contribui e acabou. E não fale nada, porque não vai dar certo. Mas Amós foi atender o mandado de Deus. O que me chama a atenção em Amós era que um camarada que tinha Bíblia, mas não tinha diploma. Ele não tinha um diploma. Que hoje o que vale não é Bíblia, o que vale é diploma. Se você tem um diploma, sente aqui. E se você não tem um diploma, sente ali. Se você tem Bíblia e não tem diploma, você sente lá. E se você não tem Bíblia, mas você senta aqui. Certo? Observe isso. Quando Amós sai de Tecoa, era um setor onde ele morava, bem próximo, cerca de 15 a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ele era filho de fazendeiro, o pai dele criava gado. E também era um agricultor que cultivava sicômoro. Duas coisas que Amós sabia fazer: cuidar do gado, do rebanho, e também cuidar dessas partes de fruta da lavoura. Eu estava estudando sobre Amós, descobri uma ferramenta, descobri que ele criou uma ferramenta, desenvolveu uma ferramenta, que ele pegava os frutos que vinham com a lavazinha dentro, porque geralmente aquela lava, as borboletas colocam, as abelhas colocam ainda na flor. Eu conheço isso aí demais. E quando a fruta vem a nascer, já nasce com a lavazinha dentro. Depois vai crescendo e fica chamado de broca. A gente chama de broca, uma lagarta que tem. Amós ainda, o fruto verde, ele dava um jeito de cortar, tirava aquela árvore, porque identificava que aparece sempre um furozinho preto, uma manchazinha preta no lado da fruta. Uma hora dessa eu vou gravar um vídeo só para mostrar a respeito, certo? Esses 2 dias eu tive comendo goiaba aqui que tem isso aí, entendeu? Até porque esses frutos são fora de tempo. Resumindo, manga também, acontece que as mangas que já vão saindo por último, elas ficam com lagartas. E Amós desenvolveu uma ferramenta que ele cortava
estava a fruta ainda verde, que ele percebia que estava com problema, arrancava aquela lavazinha, e o senhor de ver que a fruta cicatrizava porque estava ainda em formação, crescendo, e recuperava aquela fruta. Só quem sabe faz. Só que Amós não aprendeu essa tática, essa forma de aproveitar as frutas, no rancho dos profetas, na casa de formação de profeta, no seminário, não fui lá que ele arrumou. Ele sabia o que fazer para aproveitar. Porque você sabe que hoje existem muitos frutos jogados fora porque as pessoas não querem tratar delas. Certo? A lavra, às vezes a lavra já vem quando vem para a igreja. Se não haver alguém com a palavra certinha, não recupera, joga fora para lá. Sabe o que eles dizem? Saíram de nós porque não eram de nós. É isso que eles interpretam. Eles dizem que a pessoa, pelo fato de estar errado, não permanece na congregação do justo. Quando a igreja está crescendo ou inchando, eles ficam alegres. Deus está abençoando, está abençoando. Quando a igreja começa a perder, ele diz, Deus está dando limpa. Deus está dando limpa. Não era assim que Amós via a coisa. O que tem de igreja grande, sem Jesus não é brincadeira. Mas quando começa a raliar, o povo saindo, procurando outras saídas, procurando refúgio, procurando pão, procurando alimento, procurando escapar, vai. Deus está dando limpa aqui no nosso meio, meus irmãos. Deus está dando limpa, certo? Deus já tinha falado que dá limpa. Não, não é assim. Olha aqui. Isso aqui é que limpa. A ausência disso aqui acaba. Isto aqui é a ferramenta que deve ser utilizada para aproveitar frutos. Cuidado com as más interpretações. Elas causam danos. Israel, o povo estava corrompido, pecando, cometendo injustiça. Duas balanças. Uma para comprar e outra para vender. Isso é normal hoje. Gente, a idolatria tinha dominado. A imoralidade. Se você ler, eu quero que você leia o livro de Amós. Você vai ver aonde a gente está hoje. E quando Amós chega para profetizar sem um diploma, o sacerdote falou assim, não. Aqui você não profetiza, volte para a sua terra. É lá onde é aceito pessoas sem diploma, pessoas sem curso, pessoas sem isso, sem aquilo. Aqui é diferente, nós somos elite. Aqui é diferente, aqui não é qualquer um que profetiza e nem profetiza qualquer coisa não, porque com nós aqui é assim e se não concordar, olha, sai fora. Mas ele disse que o rei ia morrer à espada. O rei era o presidente da convenção. Mas lá na igreja, que ele tinha profetizado, já mandaram dizer assim, olha Amós, Jeroboão II, levantou aqui um profeta, um Zé Ninguém. Observe bem, o cara não tem estudo, o cara mexe com gado, mexe com lavoura, o cara não tem nada, não conhece nada. Aí chegou aqui profetizando contra você. Você acredita que ele está profetizando contra você, rapaz? Não, nós não aceitamos isso. Irmãos, se você observar direito, só aconteceu como Amós falou. O que eu queria que as pessoas entendessem era o valor de um profeta verdadeiro. Não é de qualquer profeta, o profeta verdadeiro. A importância de um profeta na igreja e o valor que ele deve ter, ou pela igreja, depende da situação da igreja, se valoriza. Uma igreja corrompida não valoriza profeta de verdade. Mas uma igreja de verdade, uma igreja santa, ela valoriza um profeta. Você observa. A oração de um profeta. Não foi do sacerdote, não. Eu não estou aqui para falar mal de sacerdote. Certo? Mas tem sacerdote que, se ele estiver em pecado, a Bíblia diz lá em Malaquias que Deus transforma as bênçãos dele em maldição. Eu não aceito pôr nessa cabeça qualquer mão. Não. Chega. A importância da oração do sacerdote. Quando Deus falou assim, olha Amós, você está vendo isso aí? Então, rapaz, eu vou descer o juízo aí. Não faça isso. Não faça isso. Deus tem misericórdia do seu povo. Deus. Tudo bem. Deus se arrependia.
Enquanto eles estavam rejeitando o profeta, Deus estava se arrependendo de fazer alguma coisa por causa da oração do profeta rejeitado. Pastor João, mas aí era naquele tempo. Ah, era naquele tempo. E o que a gente quer com o livro de Amós aqui nesses tempos, nesses dias? Hein? A Bíblia diz que Deus falou de muitas maneiras. De muitas maneiras. A igreja está bem. Alguns não é bem financeiramente, claro. Você acha que ela vai aceitar a realidade? Ela vai aceitar a realidade? Não vai. Corromperam-se. Eu conheço um pastor presidente da convenção lá no Pará que ele pagou R$8.500 em um anel para ser chamado de doutor. Ele não quis estudar. Ele falou, não, eu não vou estudar, eu quero saber quanto é que custa o diploma aí. Negociaram em R$8.500. Eu tenho 51 anos de idade, estudei a 4ª série. Já li a Bíblia 18 vezes, já vou lendo milhares de livros. Eu nunca fiz um curso. Eu tenho curso básico, médio, bacharelado, eu tenho no meu computador. Eu não tenho na parede. Se você para mim estiver aqui. Aquela mesma faculdade teológica foi atrás de mim, na cidade que eu era pastor no Pará. Uma seguinte proposta: pastor João Rodrigo, eu vim aqui convidar o senhor para ministrar no nosso seminário, na FATB, Faculdade Teológica Bereana Internacional. Eu digo, não, pastor. O coordenador da faculdade falou assim, não, eu tenho a 4ª série, pastor. Eu falei assim, pastor João, eu estou aqui a mandado 2 alunos para levar o senhor, para o senhor escolher uma disciplina para você ensinar. Eu disse, não, eu não vou. Jesus é a minha testemunha, que ele orava e chorava as lágrimas caindo. Mas eu sou um amostra da vida, gente. Eu sei mexer com gado e sei mexer com roça. Eu sei mexer com isso. Eu não sou, hein? Eu não passei por uma escola de profeta, por uma associação de formação de profeta. Não, eu não passei. E nem vou passar. Eu prefiro ser a pessoa que Deus chamou. Meu prazer está em estudar isso aqui. Eu gosto disso aqui. Eu gosto de estudar. E estou estudando, eu vou continuar estudando. Que Deus, profetas, quantos profetas no nosso país que começaram bem, enriqueceram, tornaram-se fazendeiros. Tem muitos. Eles exploraram a igreja. Mensagens caras para agradar alguns. Pense nisso. Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Eu vou voltar a gravar outros vídeos.